gente, tudo bem com vocês? Estava ansiosa para continuar essa série que eu tô fazendo, né? São vídeos reflexivos dos quais nós podemos estar aprendendo um pouco mais da palavra de Deus e entendendo o propósito de Deus nas nossas vidas, né? Porque Ele é misericordioso, Ele é bondoso e tudo que nós fazemos reflete, né? E é para a honra e glória do Senhor Jesus. E hoje eu vim aqui meditar um pouco na palavra que encontra-se em Mateus capítulo 6, o verso 33, que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis cuidadosos, pois qual amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é ao dia o seu próprio mal. Essa semana, Deus tem me trazido à memória algumas coisas, né, dos quais nós podemos contemplar pequenos milagres, né? É aquilo que Deus estava colocando no meu coração, que são pequenos milagres que nós podemos contemplar. E esses dias, eu lendo essa palavra, né, meditando nela, eu pude perceber o quão fiel é Deus. E como que a sua palavra, ela é bondosa, ela é misericordiosa, ela não falha, né? A palavra de Deus, ela não falha. E quando ela disse assim: buscai primeiro os reinos de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, nos versículos anteriores falam sobre os passarinhos, sobre as ervas, sobre o quanto que Deus cuida dessas pequenas coisinhas, né, que são os passarinhos, são os animais, e o quanto que Deus cuida deles. Quem dirá de nós? E muitas vezes nós nos pegamos ansiosos com algumas coisas, né? Nos pegamos ansiosos com o que havemos de vestir, com o que havemos de comer, com o que havemos de fazer. E muitas vezes a dúvida passa no nosso coração, né? Muitas vezes nós nos pegamos ansiosos, né? A palavra de Deus diz que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, porque é Ele que cuida, né? E durante essa semana, Deus me fez me lembrar de algo muito pequeno, que para Ele é muito pequeno, mas para mim foi algo tão significante, que eu estava vendo umas fotos, né, do meu casamento, e eu estava observando que eu orei a Deus por aquilo. E Deus sabia que eu queria, né, que era um casamento abençoado, um casamento na igreja. E Deus me trouxe à memória de uma coisa muito simples, né, que foi a decoração do meu casamento na igreja. Eu fui na decoração ver o meu buquê, e a festa não ia ter decoração na igreja. E chegando lá, eu vi essa decoração muito bonita, muito delicada, muito simples, mas que me agradou o meu coração, né? E Deus viu que eu queria aquilo. E eu, chegando em casa, conversei com o Henrique e falei assim: nossa, amor, eu vi uma decoração tão bonita lá na igreja, ou lá no negócio da festa, onde a gente vai alugar, onde eu vou comprar meu buquê. E eu queria tanto. Aí ele pegou e falou assim: nossa, Ismael, eu também queria, só que é muito caro e a gente não tem orçamento pra isso. E eu falei: amém, tá bom, né? Deus sabe de todas as coisas. E aí, eu chegando no dia da festa, eu me deparo com uma decoração linda, uma decoração muito bonita. E entrando ali no altar, eu ia conversando com Deus, eu ia falando com Deus, eu falei assim: nossa, Deus, nem precisava de decoração, porque o Senhor tá vendo como que tá bonito aqui? Aí eu olhava assim, eu achei a coisa mais linda, né? E no meu coração louvando a Deus, porque
tinha acontecido. Aí, quando foi no final, a minha madrinha pegou e falou assim, bem assim no meu ouvido. Eu lembro até hoje. Ela falou assim pra mim, você viu a decoração? Eu falei assim, vi. Você viu como tá bonita? Aí ela falou assim, isso aqui é um presente que nós da empresa estamos dando pra você. E na hora eu fiquei tão feliz. Eu já estava realizada, né, de casar, de Deus tinha me dado tantas bênçãos que eu não consegui enumerar elas. E ali naquele momento eu entendi que Deus cuida dos seus. Ali naquele momento eu entendi que Deus, Ele ouve as pequenas orações. E que quando nós entregamos a nossa confiança em Deus, quando nós entregamos a nossa vontade para que seja feita a vontade dEle, tudo acontece. E tem uma coisa que eu sempre fiz, sempre faço, são cartas para Jesus. Isso é uma coisa muito antiga minha, eu acho que já tem uns 8 a 9 anos que eu sempre faço, né? Como vocês podem ver, eu acho que tem algumas perdidas que eu não encontrei. Mas que são momentos dos quais, quando eu estou angustiado, quando vai virar o ano, eu sempre faço para Deus o que eu quero pro ano seguinte. E, não diferente, quando eu fui casar, eu fiz uma carta para Deus. E aí Deus me fez lembrar da carta. Aí eu tava olhando essa carta e eu percebi quanto Deus é fiel, quanto a fidelidade dele é grande e a misericórdia dele é grande, né? A gente pode pensar que não. Sim, Deus escuta pequenas orações. Deus ainda faz pequenos milagres que às vezes nós nos esquecemos ou deixamos escondidos, deixamos quietos e não paramos para pensar o quanto que Deus é misericordioso. E hoje eu fui ler a carta e eu vi que Deus, Ele cumpre sua promessa. Essa carta simples que eu fiz para Ele, Ele ouviu. Ele ouviu. Tem detalhes aqui das quais eu coloquei que só Jesus poderia fazer. Só Ele poderia fazer. E Deus me mostrou o quanto que pequenas coisas também Deus faz. Pequenos milagres, pequenas orações são ouvidas. E que se nós confiarmos neles, se nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. E aí depois eu fui ler as outras cartas e eu pude perceber que Deus ouve pequenas orações. Deus, Ele vê propósito. E aí você pode se perguntar, Ismaela, Deus realizou o que está escrito nessas cartas? Irmãos, eu posso dizer que Deus não só realizou o que está escrito nessas cartas, mas Deus fez infinitamente mais do que eu pensava. Deus fez infinitamente mais do que eu imaginava. E eu acho que essas cartas aqui são para sempre quando eu estiver fraca na minha fé, ou sempre quando eu pensar em desistir da minha caminhada com Cristo, porque nós somos pequenos e pecadores e nós muitas vezes fraquejamos, porque nós não somos super-heróis. A nossa carne ela é fraca e nós pensamos sim em desistir. Às vezes a luta é difícil, às vezes a prova vem, mas lendo essas cartas eu pude perceber que Deus, Ele é misericordioso. Deus, Ele é bondoso. E confiar em Jesus, irmãos, é a melhor coisa que nós podemos fazer na nossa vida, porque Ele cumpre o que Ele promete. Algumas cartas eram de uma menininha, eu me lembro até hoje. Algumas cartas eram sobre faculdade, sobre emprego, e sempre quando eu estava ansiosa, eu sempre escrevia uma carta e falava, Deus, por favor, ouve a minha oração. Em forma de carta. Era uma oração em forma de carta. E hoje eu pude perceber que Deus respondeu todas elas. Não como eu imaginava. Porque às vezes a gente projeta muitas coisas. A gente projeta muita coisa das quais a gente quer para a nossa vida. Mas que Deus, Ele revela uma grandeza maior. E é isso. Eu queria compartilhar isso com vocês. E eu estou muito feliz de saber que